Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. No Evangelho de João 21, 22, tem uma fala muito impactante de Jesus, como todas, que diz assim: que te importa? Quanto a ti, segue-me tu. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita continua com a sua proposta de trazer uma mensagem do Evangelho atualizada para tempos e reflexões sobre o presente e no momento atual. Com isso, continua com a colaboração, com o carinho e a participação do nosso irmão e amigo da cidade de Bebedouro, Paulo Sampaio. Paulo Sampaio tem o seu canal, Paulo Eduardo Sampaio, no YouTube, é palestrante espírita e dedicado à causa da divulgação do Espiritismo e do Evangelho. Paulo, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, Zola. Sempre uma alegria. Agradeço muito. Um abraço fraterno a todos que estão nesse momento acompanhando esse vídeo. Sabe, Paulo, no Evangelho de João 21, 22, tem uma fala muito impactante de Jesus, como todas, que diz assim: que te importa? Quanto a ti, segue-me tu. E eu pergunto, em qual momento Jesus proferiu esse ensinamento que está no Evangelho de João? Uma fala também, muito importante, como todas as outras, e esse momento, nesse contexto dessa fala, foi logo após a crucificação, depois da morte do corpo de Jesus, que passou pela morte do corpo. Jesus aparece algumas vezes aos seus discípulos antes de retornar à esfera espiritual. Então, certa vez, ele ali conversando com o apóstolo Pedro, e ele faz uma daquelas famosas perguntas, porque as perguntas de Jesus são tão interessantes que já deram origem a livros escritos sobre as perguntas de Jesus. São tantas e tão interessantes, tão profundas. E naquele momento Jesus pergunta a Pedro: Simão, tu me amas? E ele: sim, mestre, te amo, apacenta minhas ovelhas. E ele faz a pergunta por 3 vezes, como sabemos. E então, diz o Evangelho que Pedro estava caminhando com Jesus e percebe que mais atrás vinha o apóstolo João. E Pedro, então, pergunta a Jesus, se referindo a João, que percebia estar próximo, seguindo atrás. E Pedro pergunta a Jesus: Senhor, e quanto a este? Se referindo a João. Como se ele perguntasse a Jesus o que estaria reservado para João, que tarefa lhe caberia, o que esperava Jesus dele. E Jesus então responde, se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti, segue-me tu. E é interessante, Zola, porque realmente o apóstolo João foi aquele que viveu mais tempo encarnado dos discípulos, Porque Jesus falou isso: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, já dando aquela ideia que haveria algo diferente na tarefa de João. E realmente João, porque os outros discípulos, eles desencarnaram de forma mais rápida, foram perseguidos, martirizados, e João foi até a idade, até a fase de idoso, mais de seus 90 anos, como relatos apresentam que ele estava na ilha de Patmos, que ele escreveu até o Apocalipse também. Então, é muito interessante porque
mostra essa ideia, né, de que João teria uma tarefa diferente. E Pedro já estava mostrando ali uma certa preocupação, querendo até saber por quê, o que caberia a ele, né? Já nos deixando aqui uma pista para pensarmos nisso, né? Você sabe que às vezes, né, nós somos tão preocupados com as lições, né, que deverão chegar ao próximo, né? Qual é a tarefa do próximo, né? O que está reservado ao próximo, né? Então, será que dá para entender, fazer quais reflexões para percebermos sobre esta lição que Jesus deixa, né? O que dá para a gente pensar sobre isto? Então, nós poderíamos pensar em vários aspectos, em várias situações. Mas eu vou destacar aqui no nosso ponto forte, que é a casa espírita, né? Vamos pensar naquela situação, no nosso contexto mais cotidiano da vivência, né, do movimento espírita. Na casa espírita, é muito comum percebermos aqueles que já estão dispostos a algum trabalho, a realizar algo na casa, né, se preocuparem demais com a tarefa que é atribuída a outro. E às vezes se esquece daquilo que lhe cabe, né? Fica até uma certa comparação entre aquilo que um foi incumbido. E aí é triste até a gente pensar, porque muitas vezes alguém é incumbido de uma tarefa e às vezes a gente tem aquele pensamento, mas eu seria a pessoa mais indicada para isso. Por que não me pediu para que eu fizesse isso? Lá no fundo, a gente vai percebendo que nós estamos mostrando o nosso ciúme, a nossa inveja. E é preocupante, porque pode ser que diante dessa situação, desses nossos sentimentos aí infelizes, pode ser que a gente nem colabore com o irmão, com o colega de trabalho ali da casa espírita, que tem a sua tarefa, né? Pode ser que a gente até torça contra. É complicado, porque cada um deveria estar realizando o seu melhor, cuidando da sua, contribuindo para que buscasse o mesmo objetivo em conjunto, né? Então a gente não deveria se preocupar tanto com a tarefa do outro, a não ser que for para ajudar, né? Porque se o irmão está tendo dificuldade, não está lidando bem com aquilo que ficou incumbido a ele, aí seria muito útil, né, que um outro amigo, um outro colaborador pudesse ajudá-lo. Aí sim, preocuparia de ver o que o outro está realizando no sentido de ajudar, mas não no sentido de competição. É um problema muito grave esse. Nós devemos pensar que todos nós estamos querendo trabalhar na seara do Cristo, né? Todos estamos querendo colaborar nesse sentido. Então, o que se espera de nós é união, que a gente possa, cada um com a sua tarefa, contribuir para que muitos sejam beneficiados, né? Para que o nosso trabalho seja útil, porque eu penso que a gente não deveria pensar em tarefa mais importante ou menos importante. O que diferencia a tarefa é o amor que se coloca na realização dela, a dedicação que se oferece, né? Então, que a gente tome cuidado com isso, né? Todos nós que temos, na nossa condição ainda evolutiva, né, essa tendência a desenvolver esse lado, né, um pouco infeliz, eu diria, né? Sabe que, olhando para a situação atual, né, nós somos constantemente provocados a estar informados, né, de tudo o que acontece no mundo. Hoje, as redes sociais, a imprensa, a mídia, faz um esforço grandioso, né, para nos, né, de 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos, para a gente estar informado de tudo. E às vezes fica uma impressão para nós, Paulo, que o mal está se sobressaindo e que os espertos estão se destacando. E agora uma pergunta difícil. Onde está Jesus? Mas não é difícil a resposta, não.
Com a nossa crença, né, com a doutrina espírita abençoada, nós sabemos que Jesus está firme no leme. Está na governança espiritual do planeta Terra, tranquilo, tudo está na mais perfeita ordem, apesar do caos aparente, né? Porque vivemos época difícil, mas tudo está sob o controle, né? Jesus está tranquilo no comando desse orbe, que dá muito trabalho ao mestre, mas, como disse, né, o profeta, Senhor das ovelhas que me deste, nenhuma se perderá. Isso é muito tranquilizador, né? E a doutrina espírita, né, Zola, é tão bela porque com ela nós aprendemos que temos a liberdade de escolha. Deus nos concede o livre-arbítrio e Ele respeita nossas escolhas, por mais infelizes que sejam. Mesmo aquelas pessoas que optam pelo mal, né, por levar prejuízo a seus irmãos em humanidade, Deus respeita. Porque Deus quer que nós, por nossa vontade, escolhamos um caminho melhor, né? Mas Deus, que nos ama imensamente, criou as leis, como diz o Livro dos Espíritos, para a nossa felicidade. Então, as leis de Deus, eu digo que elas como que nos cercam, para que, pelo amor de Deus, para que a gente não exceda tanto no mal. Então, a lei de causa e efeito, por exemplo, dá o retorno das nossas ações. Tudo aquilo que fazemos de mal, de prejuízo a nós mesmos ou aos outros, né, sofreremos a consequência. E não é castigo de Deus, é uma educação, é uma lei educativa, para que a gente aprenda que aquilo não é bom, que não deve ser feito nas próximas experiências reencarnatórias, né? Então eu penso, Zola, nesse sentido, que os irmãos, né, que hoje estão sendo desonestos, né, que estão prejudicando o semelhante, se eles soubessem do que lhes aguardam, né, não fariam isso, porque a lei de Deus, Deus nos ama, mas Ele exige a reparação para o nosso bem. A lei de Deus nos cobra e vai cobrar, né, de acordo com o entendimento de cada um, mas vai cobrar a reparação. Enfrentarão as expiações dolorosas, como nós sabemos, no sentido de que precisam despertar. A dor é aquele recurso que Deus se utiliza para despertar a cada um de nós, para nos reconduzir a um caminho melhor. Nós lemos existe um site, né, que é o Momento Espírita, e ele é repleto de textos, né? Nós fomos pensar uma narrativa que está lá num dos textos que diz assim: a humanidade vive uma crise de profunda ética, né? As notícias publicadas nos mais diversos veios de comunicação são desanimadoras. Há um olhar superficial que parece que o mal leva a palma do mundo. A política afunda na corrupção. A violência campeia pela sociedade. A falta de pudor se afigura o signo das novas gerações. A esperteza obtém mais resultados que a lealdade. A sonegação de tributos chega a ser apontada como legítima defesa. Ante tanta sujeira e deslealdade, ser honesto parece algo exótico. O homem menos refletido pode perguntar: compensa seguir Jesus? Realmente, a gente percebe essa situação mesmo, né? Infelizmente, ainda vivemos essa crise ética da humanidade, né? Muitos exemplos, né, lamentáveis que infelizmente até influenciam aqueles que não estão muito preparados, não sabem muito bem o que querem, né? Então essa pergunta, né, compensa seguir Jesus, compensa ser honesto, né? Muitas pessoas podem se questionar, parece que aqueles outros estão sendo espertos, levando vantagem, né? E a fala do mundo muitas vezes vem nesse sentido. Então aí a pergunta de Jesus, né? Que te importa a ti os outros? Que a gente tem essa pergunta sempre ecoando em nós, né?
Nós, que sabemos, que já temos um pouco de conhecimento do Evangelho, com a doutrina espírita que tanto aprendemos, né? Que Jesus é o modelo, que Jesus nos ensina o caminho, que o Evangelho é um roteiro de vida. Então, o nosso compromisso de cristão, de espírita, é com a nossa consciência, porque nós aprendemos o papel importante da consciência, né? Questão até, se não me engano, 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Está na consciência. Nós sabemos, né, aquilo que convém, que não convém, de acordo com o nosso entendimento, já criamos condições de fazer escolhas melhores. E muitas vezes deixamos nos levar pelas más paixões, como diz a doutrina, né? Tudo aquilo que muitas vezes a matéria exerce um fascínio sobre o espírito. Então, aqueles atrativos do mundo, aqueles prazeres, né, o gozo fácil, como muitas pessoas dizem, né, é preciso aproveitar intensamente a vida. Mas Jesus também disse, né, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor a mim, ao Evangelho, salvá-la. Então vejam, né, a contrapartida aí daquele que é o mestre. E lembro aqui, destaco outro ensino de Jesus profundo, uma frase simples, mas muito profunda, que define a justiça divina: a cada um segundo suas obras. Então é importantíssimo, né, nós termos conosco essa ideia de que receberemos de acordo com o que oferecemos à vida. Nós seremos felizes se procurarmos fazer os outros felizes, se brotamos, né, o amor no coração das pessoas, se trabalhamos pelo bem do semelhante, se procuramos ser úteis. Então eu penso que nas lidas passadas, nas reencarnações passadas, provavelmente já erramos muito, mas se já despertamos para uma vida mais nobre com Jesus, nos esforcemos. Vale a pena, né, o caminho árduo, porque, como você já disse, seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é um caminho pedregoso, é subir uma montanha, né? É preciso sacrifício, é preciso renúncia, mas como vale a pena quando a gente vai percebendo essa paz íntima que a paz do Cristo nos oferece, né? Sabe, Paulo, eu fico aqui, né, a sua fala de paz, né, e nós tínhamos como elo, né, as religiões, né? As religiões é que falavam para a humanidade da importância de Deus, de Jesus, as religiões, e depois evoluímos para falar da religiosidade, da espiritualidade. Mas nós temos observado que os templos que são dedicados a essas práticas estão sentindo falta dos fiéis. Será que a pergunta de Pedro, os templos estão mais vazios, mais ausentes das pessoas, será que a pergunta de Pedro cabe na atualidade? Cabe sim, né, Zola? Cabe muito bem. E é muito importante nós pensarmos nisso, né? Mas, assim, a princípio eu quero destacar que a gente não pode generalizar também, né? Porque havemos de convir que muitas pessoas hoje são bons religiosos, né? De quaisquer crenças. Nós percebemos muitos bons exemplos de pessoas dedicadas, pessoas que buscam realmente viver a mensagem do Cristo na sua vida, que procuram realizar a sua parte. Mas, né, por outro lado, são muitos ainda que nos influenciam até de forma negativa, né, para que a gente se recorde aqui de Pedro, que te importa a ti. Né? Não fiquemos tão voltados àqueles exemplos, né, negativos aí. É preciso lembrar sempre, segue-me tu, foquemos nisso. Né? E nesse sentido, Zola, eu acho assim que esse lado, né, da gente se deixar levar muito pela opinião de terceiros, dos outros, se influenciar demais pelos outros, eu penso que é porque nós temos ainda, né, dificuldade em lidar com a questão dos julgamentos. Nós julgamos demais o semelhante, nós observamos demais o outro.
Nosso olhar, às vezes, ele está muito observador na prática do outro, esquecemos de nós. Então, quando Jesus disse, por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave no seu? Então, vejam, né? É sinal de que nossa visão está mais projetada para o outro do que em nós. Nós nos deixamos influenciar demais pelo outro e assim a gente acaba até julgando. Dizemos que o outro não faz isso, não faz aquilo, e não percebemos que nós também, muitas vezes, estamos na mesma forma. E aí, a gente também se esquece do complemento dessa fala de Jesus, porque ele disse, procura tirar primeiro a trave do teu olho, que aí você vê melhor e ajuda teu irmão a tirar o cisco do dele. O que quer dizer isso? É a questão de nós focarmos em nós, percebermos nossas necessidades, trabalharmos nossas imperfeições, a bendita reforma íntima, trabalhemos em nós, né, a transformação moral. A partir do momento que a gente cresce espiritualmente, que a gente passa a ver a vida com outros olhos, nós nos habilitamos a ajudar o irmão. Então, assim, a gente deixa de ser rigoroso com o outro. Então, é muito boa, é muito importante essa pergunta de Pedro sempre, né? Não foquemos demais no outro, façamos aquilo que nos cabe. Se nós sabemos que o melhor é isso, façamos, independente, né, de quem faz, de quem não faz, façamos a nossa parte, né? Paulo, hoje as religiões, a religiosidade se apoia muito na Bíblia, né? E nós sabemos que a Bíblia é composta do Velho Testamento e do Novo Testamento. E nós observamos em algumas situações um apelo muito forte ao Velho Testamento, né? Que tem lá o seu conteúdo profético, histórico, narrativo, que aqui cada um interpreta como melhor consegue e melhor entende. Por que será que esse apoio está tão evidente no Velho Testamento e nos parece que em algumas situações Jesus está esquecido? Cita-se a Bíblia, cita-se o livro, a palavra de Deus, mas a palavra de Jesus, que é de amor, parece que anda um pouco distante, ou é uma impressão particular minha? Não, creio que acontece mesmo, né? Lógico que a gente entende, né, com o estudo do Evangelho, da doutrina espírita, que existe um encadeamento, né, lógico e sensato das revelações. O Antigo Testamento teve o seu momento, tem a sua contribuição, é para ser estudado, porque o Novo Testamento vai fazer sentido a partir do conhecimento do Antigo. Então, não é para desprezarmos o Antigo Testamento. Eles se entrelaçam, um complementa o outro, né? Nós precisamos conhecer, tanto que os Espíritos fazem menção nas obras básicas em várias oportunidades do Antigo Testamento. Mas Jesus é a revelação do amor, como você disse, né? E Jesus nos faz um convite que ecoa a todos nós quando ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa fala de Jesus, eu procuro tê-la sempre próximo de mim, lembrar sempre, porque Jesus convida. Veja bem, Jesus não nos constrange, não nos obriga a nada, nem a doutrina, né, espírita. É um convite, mas a partir do momento que queremos, se nós dissermos eu quero segui-lo, né, então Jesus coloca uma condição: negue-se a si mesmo, ou seja, deixa de pensar um pouco em você mesmo, procure observar a sua volta e perceber a necessidade dos outros, né? E Jesus ainda diz: e carregue a sua cruz, tome a sua cruz. Jesus não isenta nenhum de nós das vicissitudes, das dificuldades naturais da vida. Mas então a gente vai percebendo a importância, né, Zola, de contribuirmos para divulgar o Evangelho do Cristo, porque o Evangelho é roteiro de vida, né, para a nossa felicidade. E aqui, Zola, eu me recordo de uma fala belíssima de Francisco de Assis, porque ele disse assim, mais ou menos com a minha palavra, né, pregue o Evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras.
Vejam que interessante, né? Como pregar o evangelho sem palavras? Pensemos, nós, dentro do próprio lar, na nossa família, ali no contexto familiar, se nós conseguirmos ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão, respeitar a forma de ser do outro, oferecer o perdão nas horas difíceis, nós estamos falando do Evangelho sem palavras. As nossas atitudes estão levando ao conhecimento do Evangelho com os exemplos, né? E nós temos também, eu me recordo aqui, que não poderia deixar de mencionar, o livro essencial, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro para ser estudado, para ser consultado constantemente, porque é um tratado de moral cristã, né? São as luzes que os espíritos superiores projetaram sobre os ensinos do Cristo. A mensagem de Jesus, clara para nós, né? Ficou fácil para compreendermos o que se espera de nós. E só concluindo essa minha fala, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo chamado Trabalhadores da Última Hora, o Espírito Erasto, ele traz uma mensagem que ele fala mais ou menos assim: sacrificai os vossos hábitos, as vossas ocupações fúteis, em favor, né, do bem, da divulgação da mensagem do Cristo. Então vejam que ele nos convida a rever a nossa agenda, porque às vezes a gente diz, mas eu tenho compromisso a semana inteira, eu não posso. Será que os compromissos que temos algum deles está voltado aos interesses da alma ou são mais os interesses do encarnado? Então é preciso repensar se nós não podemos tirar 1 horinha, 2 na semana para dedicarmos à causa do bem, à divulgação do Evangelho, né, a ser um trabalhador do Cristo em várias frentes que se abrem, né, à nossa disposição. Paulo, o programa Visão Espírita chega ao seu final, agradecendo os esclarecimentos, a fala envolvente, a fala que oferece caminhos e ilumina esses caminhos. Te desejamos muita saúde, muita paz, muito trabalho, que você prossiga nessa divulgação maravilhosa do Evangelho por onde passa e em todas as oportunidades. Muito obrigado, Zola. Fico imensamente feliz com essa oportunidade, porque cada oportunidade que temos para conversar sobre o Evangelho é a nosso favor. Primeiro, nós estamos meditando, nós estamos interiorizando esses conceitos maravilhosos do Cristo, né? Então, que todos nós possamos, nesse ensino específico aqui que pensamos hoje, da fala de Jesus, e eu desejo de coração que todos não tiremos o foco dessa mensagem redentora e esse convite tão belo que Jesus nos faz para que sigamos nos seus passos. Muita paz a todos. Amiga telespectadora, amigo telespectador, agradecendo o Paulo e reportando a fala dele, vamos encerrando este Visão Espírita quando ele traz o ensino de Francisco de Assis, que você pode até falar sobre o Evangelho. E aí eu me lembro de um dito popular, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.